Escritura e História. Quem foi o faraó de José? A história de José é uma das mais belas e bem estruturadas da Bíblia, cheia de drama, fé e perdão. Apesar de alguns a considerarem ficção por sua perfeição literária, detalhes históricos sobre o Egito indicam que o relato é autêntico e pode até revelar qual faraó viveu na época de José. A Bíblia indica que o êxodo ocorreu cerca de 480 anos antes da construção do Templo de Salomão. Como o templo foi construído por volta de 967 a.C., isso coloca o êxodo aproximadamente em 1446 a.C., o que coincide com o segundo período intermediário do Egito, de 1700 a 1550 a.C., uma época em que o país estava dividido e governado parcialmente por povos semitas conhecidos como Hicsos. É nesse tempo que os carros de guerra, mencionados na história de José, começaram a ser usados no Egito. José foi vendido a Potifar, o capitão da guarda do faraó. Apesar de alguns sugerirem que José serviu a um rei Hicso do norte, a Bíblia indica claramente que o faraó de José era egípcio nativo, e não estrangeiro. Ilustração dos irmãos de José vendendo como escravo. Foram encontrados objetos com o nome do faraó Merneferre em Heliópolis, provando que a 13ª dinastia ainda mantinha presença naquela região no século 17 a.C. Foi o último faraó egípcio nativo a deixar registros no delta do Nilo antes do surgimento do novo império, cerca de um século e meio depois. Frasco globular com o nome Merneferre. Gênesis 42, 6 diz que Faraó fez de José governador sobre a terra. O termo hebraico usado, salit, é raro nas escrituras, mas curiosamente, o historiador Manetão menciona que o primeiro governante dos grandes Hicsos se chamava Salitis. Isso sugere que Merneferre nomeou José, Salit Salitis, como governador do delta do Nilo. Inscrição da pirâmide de Merneferre, representando o faraó em um barco ministrando diante do deus Horus. A Estela da Fome, inscrição gravada em uma rocha na ilha de Seel, no rio Nilo. Narra um período de fome e seca durante o reinado do faraó Djoser, uma crise que durou 7 anos. Pesquisas mostram que a inscrição não foi feita na época de Djoser, mas sim muito mais tarde, no período ptolomaico, século III ou II a.C. A Estela da Fome. Assim, a história bíblica pode refletir, com impressionante precisão, um processo de transição pacífica de poder no Egito, em que José se tornou o administrador-chefe do norte do país durante uma das maiores crises de sua história. Um tempo em que a fé, a sabedoria e a providência divina trouxeram unidade, abundância e paz a uma terra que logo enfrentaria séculos de conflito e escravidão. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.